Enquanto os empresários no mundo choram e as bolsas despencam, a torcida brasileira vibra, torce e o Timão luta para subir no cenário. O Fala Cronista de hoje vai falar a respeito da crise mundial, mas principalmente da paixão pelo futebol do torcedor brasileiro. E hoje, sábado, festa no futebol brasileiro, na Série A, Série B. Amanhã tem seleção brasileira. Enquanto o mundo vive essa turbulência, né, se derretendo nos aspectos econômicos, a torcida corintiana está aqui, não para, não para, não para. Esse é o Brasil, Fábio Salgueiro, do Diário Popular. Prazer falar contigo. Esse é o Brasil. Só quem trabalha, só eu, na verdade, depois comecei a trabalhar com esporte, cobrir esporte, que eu fui ter a noção exata da dimensão que é o futebol para nós brasileiros, né? Agora, esse aspecto, né? Parece, olha, a torcida ali, ó. Mostra a imagem da torcida, vibrando, comemorando, enquanto a gente observa os analistas econômicos sem saber o que falar, na Bolsa de Valores, as cenas hoje, principalmente no jornal Estado de São Paulo, ali as fotos, né, dos colegas chorando, desesperados. Como é que você analisa isso? O que para muitos da imprensa é o menos importante, até aquele preconceito em relação ao cronista esportivo, e hoje ninguém sabe explicar nada, e nós aqui explicando tudo o que vai acontecer no esporte. Então, na verdade, assim, o torcedor é torcedor na acepção da palavra. Ele não está preocupado com a crise financeira, ele dá um jeito para estar aqui. E nós, como jornalistas e também cronistas esportivos, a gente tem que entender essa emoção do torcedor e ir na onda dele. Descrever a emoção, descrever o resultado, descrever a notícia, o fato, mas sem perder essa pegada da emoção, que eles vivem disso. Agora, isso aí nos dá uma responsabilidade maior de perceber que o torcedor, o nosso público, realmente é um apaixonado e não importa o que esteja acontecendo no planeta, a paixão do clube dele é o que vale. A responsabilidade é igual ao analista político, ao analista econômico. Nós convivemos ainda com um ingrediente ainda mais importante, que é o passionalismo, né? O torcedor é muito passional, é muito paixão, à flor da pele. Então a gente tem, lógico, uma importância ainda maior. Agora, Fábio Salgueiro, você está há quanto tempo no Diário? Então, eu tenho 12 anos de Diário de São Paulo, trabalhei 1 ano como estagiário na CBN também, e no esporte eu estou há 10 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, onde é que você iniciou? Então, eu fiz FIAN, né? Faculdade FIAN, Fizemos. Jornalismo. Nós fizemos, tem muita gente na área que fez FIAN. Aí eu comecei como estagiário na CBN, que meu sonho era trabalhar em rádio. Aí, por oportunidade, como eu gostava de escrever também, eu fui para o Diário de São Paulo, a convite na época do editor. E daí eu continuei estagiando lá e daí fui contratado. Já era o Nelson Nunes? Era o Nelson Nunes na época do esporte. Eu comecei no caderno de turismo, aí passei para o caderno de automóveis, mas eu fazia plantão no esporte. E daí, como eu desenvolvi um bom trabalho no caderno de esportes, eu fui contratado para o caderno de esportes, de onde eu não saí mais. Onde era a minha praia, na verdade, né? Agora, o Fábio pode dar uma dica legal para você que está começando a carreira. Me falha a memória aqui, talvez. Aos 12 anos ele já viveu também algumas turbulências e transições dentro do próprio Diário, né? No início da carreira dele, depois a venda para o Grupo Globo, né? Que dica que você dá nessas turbulências, os medos, né? Natural na vida da gente, para quem está começando a carreira agora? A dica é estar bem preparado psicologicamente e como um profissional também, né? Então, na verdade, você tem que acreditar sempre em seu potencial. Eu sempre acreditei, eu passei em 12 anos de jornal, eu passei por vários momentos de turbulência, né? Mesmo quando houve a venda, sem dúvida, mas eu sempre acreditei em mim, sempre tentei dar o meu melhor e, na verdade, no fundo, eu fui valorizado por isso. Então, a pessoa tem que gostar do que faz acima de tudo e sempre dar o melhor, fazer as coisas com entusiasmo, com paixão, com vontade, que sempre vai ter uma porta aberta para você. Aí, Fábio Salgueiro, do Tipo, Diário de São Paulo, no Fala Cronista. Enquanto no momento da consagração da cidadania no desporto brasileiro, olha a falta de respeito. Onde estão os times perfilados para ouvir o hino nacional brasileiro? Nós do Fala Cronista respeitamos este momento.
Fala Cronista, hoje uma figura ilustre, um grande convidado da Ana Marina Magnoli, ele, Serginho Groisman, que agita as madrugadas de domingo em São Paulo, no Brasil e no mundo, né, pela Globo Internacional. E eu queria que você falasse a emoção. Tá aqui, ó, corintiano no coração. Eu queria que você falasse um pouquinho no Fala Cronista, não é o Fala Garoto, mas nós não deixamos de ser garoto vendo essa emoção bonita da torcida. Como é que conheceu essa paixão pelo Corinthians? Essa paixão começou criança, eu acho que uns 5 anos de idade. Meu pai é São Paulino, mas nunca ele tentou de todos os jeitos. Ainda bem, né? Camisa, meia. Mas um dia assistindo pela TV Corinthians e Santos, o Corinthians fez um golaço, eu pulei da cadeira, meu pai falou, já era. Daí foi essa paixão que me move até hoje. Eu cheguei a ser jornalista esportivo, cobri durante vários meses. Que veículo? Na Folha de São Paulo, fazendo futebol. Cobri terceira divisão, fiz Votuporanguense Rádio, a grande final, fiz Internacional e Corinthians de Presidente Prudente. E eu resolvi não seguir a carreira de jornalista e cronista, porque eu preferi continuar um torcedor. Porque quando você é um jornalista, você tem que se isentar das paixões. Eu falei, eu sou muito mais apaixonado do que crítico. Então continuei sendo um jornalista em outra área mais do entretenimento, sem perder a atitude crítica como torcedor, mas continuar sendo um torcedor. Agora, como é que você está vendo hoje, analisando esse momento que o Brasil está tentando, através de alguns clubes, está aí o São Paulo, Internacional, Corinthians, a realização de um Pan-Americano, de uma Copa do Mundo no Brasil, todo mundo tentando se profissionalizar, trazer o marketing, aí vem essa turbulência mundial, podendo mexer com os alicerces que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vive um momento que interfere em tudo, inclusive no futebol. Por incrível que pareça, pior do que nós estão os times europeus, que se endividam em dólares e em euros, e estão apavorados, porque são dívidas astronômicas, assim. Nós também sofremos, e nós vamos, acho que, sofrer muito. Esse era um momento realmente muito forte de uma reorganização do futebol. Realmente o clube se tornar independente, o time se tornar semi-independente do clube, poder gerar sua receita própria, poder vir o marketing, poder fazer parcerias, poder até jogar na Bolsa de Valores. Hoje seria um fracasso. Bem nesse momento, a gente tem uma crise mundial que a gente não sabe para onde vai. O futebol vai ser atingido, mas nosso futebol já está sofrido. Nós já perdemos, nossa seleção tem 1 ou 2 jogadores que estão relacionados, que moram no Brasil. Na seleção. Na seleção. O máximo que conseguimos é ter jogadores argentinos, da América Latina, que passa por uma crise monetária semelhante com a nossa. É torcer para que o Brasil se fortaleça economicamente, que a gente tenha na direção pessoas capacitadas para realmente transformar os times em atividades lucrativas, que vejam o time e que a gente possa, com o tempo, ter de novo craques que reflitam o time, quer dizer, jogadores como Rivelino, que ficaram anos no Corinthians, Ademir da Guia no São Paulo, aí o Rogério Ceni, né? Ademir da Guia no Palmeiras, Chicão no São Paulo, Pelé no Santos, identidade de camisa. Agora, Serginho, eu vou aproveitar um pouco da tua cultura e da tua inteligência, né? Tirando lá do jornalista, um cara que é profundo conhecedor do ser humano e do universo. Eu sinto que hoje nós vivemos num verdadeiro jogo de xadrez, onde caem reis e rainhas, né, as torres dos poderios econômicos, mas na verdade quem acaba sofrendo somos nós, peões, né? Mas existem 2 ou 3 que jogam nesse tabuleiro. Na minha opinião, enquanto um empresário japonês não se suicidar, isso para mim são fantoches, nós somos fantoches na mão de alguém que deve estar ganhando muita grana e nós sem saber para onde ir. Como é que você analisa isso? É alguém mexendo no planeta para ganhar dinheiro? Ou será que nós estamos vendo realmente? Porque quem é que foi preso? Quem é que faliu? Como é que é isso aí? Não tem ser humano envolvido, são bilhões e bilhões. Na verdade, eu acho que
existe uma política internacional que o Brasil entrou, que hoje é chamada de globalização, né, da economia. Quem realmente rege tudo isso é a economia norte-americana. E a economia norte-americana também entrou numa ilusão, né, de crescimento desenfreado. Irreal. A guerra, por exemplo, do Iraque custa aos Estados Unidos trilhões de dólares. Muito. A dependência do petróleo é muito forte. E teve um incentivo nesses últimos anos do governo americano, compra. Todo mundo começou a comprar, todo mundo começou a se endividar. Chegou uma hora, os bancos que trabalham com moedas virtuais não tinham como bancar todas essas dívidas. Começaram a falir. E cadê o dinheiro de quem se endividou? Ninguém sabe, ninguém viu. Na verdade, no final, quem sofre mesmo é quem contraiu a dívida. Porque os grandes banqueiros vão quebrar, vão falir, mas sempre tem uma reserva em algum lugar. Agora que falam que o futebol, o esporte é o ópio do povo, né? No meio dessa crise, dessa torcida maravilhosa, graças a Deus, ou aos deuses, ou às energias cósmicas, ainda bem que existe esse ópio. O futebol, ele vai além da economia, além das relações pessoais. O futebol é uma paixão universal, só que não é a nós aqui no Brasil. Você vai para qualquer lugar do mundo, são estádios lotados e tal. Eu só acho que uma paixão como nós brasileiros temos é difícil. Eu digo constantemente, assim, além do estádio. Então esse, na verdade, é uma alegria que a gente tem no meio das nossas tristezas globais. Para finalizar, você ainda sonha voltar um dia para o esporte, com um programa de auditório diferenciado, alguma coisa? Como é que você pensa em trabalhar isso? O seu sonho, o sonho do Fala Cronista. Eu tenho uma ideia muito grande de voltar a falar de futebol na TV, mas não como analista, mas como uma pessoa que vai ouvir histórias. Porque toda vez que eu encontro o Neto, vejo o Muricy falando, o Casagrande, as conversas, são conversas de bastidores, de o que acontecia no vestiário, antes do grande jogo. Essas histórias eu acho maravilhosas. Agora, o que é triste, no Paulo Machado de Carvalho, a torcida presente, o Museu do Futebol fechado, com medo da própria torcida. Pois é, falta ainda muita coisa, inclusive no futebol. Mas a gente já tem o museu. Falta a gente ter... Cidadania. Eu acho que sim, eu acho que falta... A cidadania está ligada ao respeito que o Estado também tem ao cidadão. Quando acontecer tudo isso, a gente vai ter um povo mais educado. Mais educado, fala assim, mais interessado em ler, não é boas maneiras só. Daí a gente vai ter menos violência e mais museus abertos. Tá aí, Serginho Grossman no Fala Cronista Especial. No Fala Cronista, a presença, na minha opinião, de um dos mais cultos cronistas esportivos de São Paulo. Cláudio Zaidan traz sua voz bonita, seu conhecimento para o esporte brasileiro. Zaidan, eu queria que você falasse um pouquinho. Existe um preconceito, todo mundo comenta, por parte de outros colegas da imprensa em relação ao jornalista esportivo, né? Que é o que menos estuda, fica vendo a bola e tal. Hoje nós percebemos o mundo derretendo. Ninguém sabe falar com exatidão, analisar, trazer a informação do que realmente está acontecendo no nosso planeta. É um tapinha de pelica da crônica esportiva nos colegas, não? Não, na verdade, existe sim essa ideia de que quem trabalha com esportes, com a crônica esportiva, está alienado do mundo, não acompanha a política, a economia. É uma bobagem, na verdade você não pode generalizar. E hoje, imagino que houve um salto de qualidade na crônica esportiva, inclusive na especialização. Quer dizer, ninguém fala mais de basquete, ou de vôlei, ou de tênis, de orelhada. A gente tem que acompanhar, até porque o público acompanha muito. Então não dá simplesmente para fingir que sabe, né? E acredito que hoje é inevitável que todo mundo, ou pelo menos tente acompanhar a política, a economia, não seja alienado. E na crônica esportiva não é diferente.
E você vai encontrar, muitas vezes, na crônica política, na crônica econômica, muitas pessoas que também se alienam de uma série de coisas, né? Ou que têm uma análise muito rasteira das coisas, ou que têm uma visão meramente partidária, ou que são chapa branca, só fala aquilo que o governo quer ouvir. Então você não pode generalizar. Eu acho que tem gente de qualidade em todos os campos do jornalismo. Agora, é óbvio que dentro da tua visão também, como é um jornalista mais completo, você acredita que essa crise vai chegar no futebol brasileiro ou nós seremos beneficiados porque grandes patrocinadores que agem na Europa vão fazer com que seus vultosos investimentos se diluam e aqueles jogadores medianos prefiram a estabilidade brasileira? Olha, eu acho que é inevitável que a crise atinja o futebol mundial e, obviamente, o brasileiro. O futebol não é uma ilha, ele não está separado do planeta. Há grandes investidores hoje no futebol inglês, no futebol italiano, e que vão sentir o efeito dessa crise e que, obviamente, vão fazer com que haja um investimento menor. A Federação Inglesa já alertou os clubes para que reduzam as ofertas salariais. Há um déficit de 6 bilhões de dólares no futebol inglês hoje, que é o que tem mais dinheiro, é onde você tem mais investimento. Então o futebol não está à parte, ele não é uma ilha, ele não está em outro planeta, inevitavelmente ele vai ser atingido. Muito obrigado, esse é Cláudio Zarandanco, que está ao vivo pela Rádio Bandeirantes, trazendo a sua opinião no Fala Cronista. Além dessas histórias, muitas outras nós pretendemos trazer a você, que ama o esporte, no Fala Cronista. Conhecer um pouquinho de cada personagem que está por trás dos gols, nos gramados, na imprensa, batalhando para trazer a você, torcedor, a verdadeira paixão do brasileiro, o futebol. Fique atento, convide os amigos para acessar no link do Fala Cronista. Valeu!